Olá, meus amigos, para mim é motivo de satisfação estar aqui com vocês hoje ministrando essa aula sobre os arcanos menores do tarô. É fundamental que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e não esqueça de verificar o sino de notificações. E colocar nos comentários também o que é que você achou dessa aula. Todas essas aulas é uma base que eu estou dando para você desde o início da história da magia até aqui, aí lá na frente outros e outros livros falando sobre Tritêmio, sobre Cornélio Agrippa, Eliphas Levi, sobre Aleister Crowley, magia da arte da água, arte da água, e em si que não deixa de ser uma magia, obviamente, né? Consagração de óleos, óleo de Abramelin, tudo isso, para quem é praticante de magia, é fundamental a compreensão. Ora, eu quero fazer um ritual e eu quero fazer um atendimento. O básico de um atendimento, eu costumo dizer que é você ter uma boa clarividência, uma boa visão astral. É uma boa informação que você tem quando você olha para a pessoa e você consegue entender sobre os campos áuricos, sobre o cordão zodiacal envolvendo aquela cidadã, aquele cidadão que você está fazendo a leitura de aura. Aí você, para fazer uma leitura mais assertiva, você necessita de um oráculo. Os melhores magos que eu conheço fazem a leitura de tarô. Então isso aqui é fundamental. Ah, mas você não ensinou sobre o tarô egípcio. Ah, você não mostrou cada carta. Isso não é importante. O tarô ele é intuitivo, claro, mas é importante entender o simbolismo de cada lâmina. É importante entender as cores, o que representa aqueles números que se apresentam. Sabe? Vejam, por exemplo, moeda no sentido de ouros, né? Naipe ouros. Ouros é terra, é elemento terra, portanto é lua crescente. Só dessa informação da lua crescente já facilita em você fazer um trabalho para auxiliar aquela pessoa, caso caia uma lâmina ou uma carta, como preferir chamar, de ouros. E um conjunto de ouros, um conjunto de paus e tal, você vai entender, você vai precisar de toda essa informação lá na frente, com base eu vou fazendo os vídeos aqui, para você compreender sobre a hora planetária, o dia do determinado planeta para fazer aquele ritual, para auxiliar aquela pessoa que às vezes até é vítima de um trabalho de feitiçaria. Então a pessoa ela não sabe nem do básico, que é uma água da arte, um óleo de Abramelin, não sabe utilizar, não entende de varinha, não entende a respeito de absolutamente nada e quer praticar magia. Gente, vamos começar do básico. O tarô não é diferente igual a matemática. Tem que ter o básico, tem uma base, né? Tem que ter aquele contrapiso, tem que ter. Então já vamos deixar o like é fundamental, muito importante, tá? Então, sem muita enrolação, né? Arcanos menores, é o detalhe. Leitura com arcano maior pode ser feita solo, sem a necessidade do arcano menor? Pode sim. Assim como você pode fazer a leitura do menor sozinho também. Ah, mas eu quero que você me ensine sobre cada carta de cada tarô. Repito, eu sei que é chato ter que repetir isso, mas não é importante isso. É importante você olhar para a carta, entender a simbologia, as cores, os números e entender o contexto do que o seu, né, vou dizer aqui, nesse caso, ou paciente ou cliente, o que é que ele veio buscar para que você possa nortear aquela pessoa e dizer quais são as pedras que estão no caminho daquela pessoa, né? A jornada para desbravar e destruir aquela pedra oculta que está na vida daquela pessoa para você auxiliá-la nesse sentido. É como alguns alquimistas falam, né, no sentido do vitriol, que em seguida, ou vitriol, como preferir chamar, que eu ensinarei lá no futuro. Né? Claro que com base em um conceito alquímico, né, de um tratamento alquímico, envolvendo também não somente radiestesia, floral, magia branca, ou o que seja. Vou ensinar várias metodologias para vocês. Então, o que são os arcanos menores? Os arcanos menores compõem 56 cartas do tarô, representou a experiência humana em sua dimensão cotidiana, prática e psicológica, enquanto os arcanos maiores tratam do arquétipo universal e grande movimento da alma. Os menores descrevem como esses arquétipos se manifestam no dia a dia, nas relações, no trabalho, nos conflitos internos e nas decisões concretas. Eles são o chão da realidade do tarô. Aqui, obviamente, nós temos alguns exemplos que a gente vai explicar lá embaixo um pouquinho depois, tá bom? Estrutura dos arcanos menores. Os arcanos menores dividem-se em 4 naipes, obviamente, cada um associado a um elemento. Obviamente, o quadrado simboliza o quê?
os 4 elementos, ou seja, matéria, é mais terra. Então, não é somente por conta disso. Olha só, você não é o iniciado, já dei uma pérola para você aqui. Sempre que falar a respeito de 4 elementos, é mais terra mesmo. Quando falar sobre círculo, e tem uma imagem de um círculo ali dentro de uma lâmina, ou de uma carta, ou de alguma simbologia alquímica, o símbolo ele simboliza universo, estabilidade na maioria das vezes. Não sempre, porque depende de todo o contexto de coloração, de onde ela está, do que está fazendo, qual movimento está fazendo dentro daquele aglomerado de informações que estão na carta. Então, sempre que você observar, até inclusive, vai fazer um ritual de magia e você não entende sobre geometria sagrada, muito cuidado mesmo. Sempre que falar de 4 elementos, vai aí o bizu, é elemento, aliás, é plano terra. Quando o quadrado ele está em movimento, é a união dos 4 elementos para formar o quinto, que é a alma, que é o éter, portanto é o losango. Por isso que existem trabalhos que são feitos através de um losango divino, né? Um losango divino cabalístico, né? Losango junto com quadrado, círculo, e utilizando ali alguns salmos ao redor, né? E algumas simbologias. Inclusive a gente encontra isso nas clavículas de Salomão, algumas simbologias um tanto quanto parecidas envolvendo o leste, o norte, o sul, desenhos ali e acolá. Tudo isso você vai entender aqui que eu vou ensinar para você. Mas entenda isso aqui. Fogo, copas, espada, ouro. 4 elementos, 4 fases da lua. As 4 fases da lua, quando se unem, luz do sol refletida. Portanto, a luz do sol, ela chega na lua, aí se apresenta as 4 faces, as 4 fases da lua também. Então, as 4 fases da lua têm relação com a luz que bate. A luz que bate seria, então, alquimicamente falando, o quê? A alma, a vida. Não é que a lua não tenha vida, a lua é vida por si só. Mas a luz, quando ela bate, a luz também ela pode ser entendida como conhecimento. A luz é o entendimento. Então, a luz reflete a lua e aí se apresenta com 4 faces. 4 faces no plano material: luz, espírito, consciência, entendimento, virtude. É o subjugar das paixões. Os 4 elementos, portanto, estão vinculados à lua. Então, sempre que falar de 4, normalmente, é um xadrez. Pode ser bom, pode ser ruim. Então, paus, ação, vontade, energia vital, espiritualidade ativa. Eu normalmente não faço a leitura de paus voltado para a espiritualidade, e sim copas. Normalmente copas ou espadas eu faço mais uma visão melhor. Aliás, eu faço uma leitura mais assertiva normalmente quando eu faço com copas e espadas, quando eu quero tratar de espiritualidade. Copas, emoção, sentimento, vínculos, espiritualidade receptiva. Enquanto um é ativo, outra ser receptiva, mas ambas podem fazer a leitura de maneira bem construtiva e bem sólida sobre toda essa ambiguidade que, no caso, seria tratada por muitos professores por aí afora. Espadas, elemento ar. Então, mente, pensamento, conflito, verdade, ilusão. Ouro, terra. Eu não concordo muito com a utilização do ouro para pentáculo, mas observa que sempre que a gente olha o símbolo de ouros, né, não é bem um ouro ali, né? Às vezes vem com a imagem avermelhada, é um ouro bem diferente do ouro, né? Mas dependendo de qualquer coisa, depois eu explico por que isso acabou acontecendo no outro vídeo. Isso é bem esotérico, por sinal. Dizem que não, mas eu já tive professores e amigos que sim, falam a respeito do símbolo de ouros e tem uma certa peculiaridade envolvida ali. Ouro é matéria, é trabalho, é dinheiro, é construção. Então, cada naipe possui 14 cartas, totalizando 56. 10 numeradas, as ao 10 e 4 cartas de corte. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. Todas as cartas aqui, né? Ah, mas tem um cavalo aqui, tem um porquê. Ah, mas a pata do cavalo está azulada, tem um porquê. Ah, mas a bola dourada está aqui em cima, a moeda está aqui em cima. Ah, mas o símbolo da moeda é assim. Ah, mas está aqui embaixo. Ah, mas está na mão dessa maneira. Ah, mas está na mão direita, na mão esquerda. Tem um simbolismo, tem um porquê. Esse aqui é um tarô excelente. Depois eu vou trazer depois algumas dicas. Porque assim, ó, o tarô por si só é a mesma coisa, tá? Mas a imagem ela é facilitadora. A imagem ela facilita a leitura. Né? Tem até um outro tarô de Marcelli que tem uns desenhos mais um tanto quanto diferentes. Já vi isso aí já.
É como se fosse uma, um novo modelo, né? Então, os números e seus significados. Lembrando que esses números aqui eu trouxe dessa maneira, mas vamos ter atenção com o número 6 e o número 8. Tá? O número 6 e o número 8 a gente vai ter que dar uma atenção específica para esses dois aqui, porque são números que na linguagem do tarô, algumas vertentes levam mais para o lado negativo. Mas a depender do contexto, é o lado positivo sim. Mas 90% das vezes, 90%, eu nunca vi isso. Sempre que eu faço as tiragens com os pacientes, com os clientes, o 6 e o 8 nunca apareceu de uma maneira muito positiva. Tá? Então, as, potencial puro, semente, início latente, 2, dualidade, escolha, polaridade, 3, a expansão, 4, estrutura, nem sempre, às vezes é limite, então fica entre estrutura e limite o número 4. Tá? O quinto normalmente não é ruptura, nem crise, nem conflito. O 5 normalmente é vitória, é ganho, é estabilidade também. Tá? Mas em alguns momentos o 5 ele pode se apresentar, depender daquela tiragem com o conjunto que se apresentou ali, sim, uma crise. Mas não, a gente tem que ler direitinho, porque nenhuma carta, não tem isso de uma carta ser melhor do que a outra, uma lâmina é melhor do que a outra. Lembrando que eu falo lâmina ou carta para explicar, porque tem gente que não entende bem. Então tem gente que está chegando agora, está começando os estudos agora, e não sabe por que se utiliza a palavra lâmina. E aí eu falo carta para facilitar para quem está chegando agora, mas para quem já é daqui do canal há um certo tempo, eu falo lâmina porque já vai entender. É porque a palavra arcano significa algo em oculto ou algo oculto. Algo em oculto ou algo oculto. Então a lâmina ela serve para isso. A palavra lâmina é no sentido de que ela vai causar uma ruptura nesse oculto e vai desbravar, vai se apresentar ali na leitura. Então o 6 normalmente é desarmonia, mas em alguns casos harmonia sim. 7, vitória, desafio que trará, né? Vitória se tiver estratégia e algumas provações também, no sentido kármico, que isso a gente entende como uma coisa positiva na maioria das vezes. 8, movimento. Movimento normalmente não é muito bom, tá? Um movimento que você precisa se aperfeiçoar, precisa ter o poder necessário, ter poder sobre si e sair daquelas limitações. 9, combinação, maturidade, sabedoria. O 9, inclusive, é o 9º degrau. A escada ela acaba no 9º degrau. Portanto, o degrau 9 é o degrau salomônico, é o degrau da sabedoria, do entendimento. Então, sempre que se apresentar o 9, leva sempre em consideração isso, sabedoria. É um bizu que eu estou dando para vocês. Tá bom? Sabedoria e maturidade. 10, obviamente, finalização, né? E transbordo, no sentido de que isso aqui também é uma jornada do herói. Então, da primeira carta até a derradeira, né? Cavaleiro, rainha, rei, valete, sabe? Até a derradeira, ou seja, até a última carta, você tem que entender que ela é uma jornada do herói, mas no sentido do amor, da paixão, da estabilidade, da espiritualidade, a depender do naipe. É importante você pausar isso aqui, ok? Pausar isso aqui para escrever direitinho depois, tá bom? Ok. O número indica como a energia do elemento se manifesta naquele estágio, com certeza. Então, 4 naipes, né? Os naipes em profundidade. Então, paus é o quê? Falam da força criadora, da fé, do entusiasmo, da iniciativa. Em excesso indica impulsividade, ego inflado, enquanto copas representa o mundo emocional, o amor. Sempre que falar de elemento água, meus amigos, minhas amigas, é amor, é emoção, é sentimento, é sensibilidade. Espada é mais a questão do intelecto mesmo, tá? É a verdade e do conflito, da palavra, né? Envolve também a questão psicológica da coisa, claro, envolve a mente, né? Portanto, é mais minguante, é mais lunariano, né? O tarô. Entende? Então, espadas, elemento ar, obviamente minguante. Copas, lua cheia. Paus, lua nova. A lua do fruto. Fogo é fruto. É o momento que a árvore ela vai dar frutos. E ouro, obviamente, é o elemento terra, é a lua crescente. Então, a gente vê ali, né, construção material, trabalho, né? E, obviamente, apego à matéria. Normalmente pode ser em excesso ou não, porque depende da carta. Não é que ouros
simboliza sinceramente, na maior parte da vez, apego excessivo à matéria. Entende? Aqui também tem outras cartas aqui, então, né? A gente pode estar dando uma bisduiada, uma olhadinha de leve. As cartas da corte. Então, vejam, pajem é aprendizado. Olha, veja, isso aqui é uma dica que eu vou te dar. Pajem, ele é aprendizado, mas ele também é início. Grave isso. Pajem, isso aqui é importante decorar. Pajem, ele é aprendizado e início. Cavaleiro é movimento e busca. Rainha, mas por que você não falou aprendizado, curiosidade e início? Vou explicar por quê. Dessa maneira facilita para vocês. Ó. Pajem, aprendizado e início. Cavaleiro, movimento, busca. Rainha, emocional, mental. E rei é responsabilidade, liderança e autoridade. Dessa maneira fica mais fácil. Normalmente eu utilizo assim também para decorar. A, C, I, aprendizado, curiosidade e início. Cavaleiro é M, B, I, movimento, busca e intensidade. Rainha, domínio interno, maturidade emocional ou mental. Então seria D, I, M, E, O, M. Aí facilita. Bom, cada uma expressa o elemento do naipe através da personalidade. Leitura intermediária e dinâmica entre cartas. Ó, isso aqui eu vou deixar para vocês somente fazer o seguinte, ó. Pausar. Ok? Pausar. E aí você vai refletir um pouquinho. Então pausa o vídeo, espera 2 minutinhos. Depois desses 2 minutinhos você volta. Então olha, dá uma examinada. Anotou? Pronto, coisa boa. Se você pausou, anotou, maravilha. Então, vamos lá. Nem sempre isso é uma regra, tá? Repetição de naipes, excesso ou falta de um elemento. Sequência numérica, processo em andamento. Conflito ou harmonia entre cartas. Então, isso depende muito. Depende muito porque às vezes o desenho que vai estar se apresentando, mesmo que seja numa sequência, às vezes, pode não ser bem aquilo ali. Então, essa aqui é uma dica que eu trouxe para vocês que vai facilitar muito o entendimento do tarô, ainda mais dos arcanos menores. Entende? No sentido de que se você utilizar isso aqui em 80% dos casos vai dar muito certo. O entendimento do excesso, da falta do elemento, da sequência numérica, do conflito, da harmonia entre as cartas. Mas é importante também compreender a questão do conjunto. Você vai fazer a leitura em conjunto, olhando o símbolo, as cores, a numerologia, os números que estão ali, o andamento, as perguntas, o contexto que está acontecendo naquela situação. Porque senão você vai entrar numa barca furada e acaba fazendo uma leitura errada. Se a leitura for errada, né, não vai acontecer nada, você só errou mesmo e está tudo certo. Né? Agora, esse erro pode custar uma vida. Então, tarô é uma coisa que você tem que ter atenção. Porque se você pegar uma pessoa psicologicamente abalada e você acaba errando, não é que... Eu acabei falando aqui, né, que não ia dar em nada, mas é importante ter essa atenção, tá? Você pegar uma pessoa que está com o psicológico extremamente abalado, aí você faz uma leitura errônea, aí a pessoa acaba fazendo uma bobagem depois. Consigo ou com o próximo. Então tem que ter atenção. Em tudo devemos pôr responsabilidade. E todo cuidado ainda é pouco. Todo cuidado é pouco. Até mesmo no tarô. Então a leitura avançada, alquimia e psicologia. No nível avançado, os arcanos menores revelam um processo alquímico interno. Cada naipe responde ao estágio de transformação da consciência. Fogo inicia, água dissolve, ar separa, terra fixa. O leitor experiente percebe onde a energia está bloqueada, qual elemento falta e qual ação é necessária para o equilíbrio. Então, por exemplo, assim, ó, você faz uma leitura de tarô e caiu bastante fogo. A pessoa está com muito ímpeto, mas está faltando nutriente para aquele fogo. E às vezes também está precisando também de algo que consiga diminuir aquele fogo ali. E as pessoas falam assim normalmente, olha, mas a água, a terra seria interessante para apagar o fogo assim como a água. Ó, na água e na terra eu já vi o fogo se formar. Tem vídeos, isso é ciência, tá? Petróleo no meio do mar e pega fogo no meio do deserto e não sei o que, por conta de gás. Mas aqui nesse caso é importante entender o seguinte, ó, a dinâmica, né, dos elementos. Fogo, água, ar e terra. Mas o primeiro elemento de todos, ele é o fogo mesmo. O segundo é terra,
o terceiro é ar e o quarto é água. Essa ordem é fundamental para você entender sobre essa questão alquímica do processo interno, ordeira, para que haja um equilíbrio, entendimento sobre o equilíbrio e entendimento também sobre o bloqueio. Como assim o bloqueio? Poxa, a pessoa cai um bocado de fogo, aí de repente caiu uma água. No caso, bastante paus, aí do nada cai copas. Você tem que ver ali, porque no final do processinho ali acabam caindo copas. Então, provavelmente, aquele ímpeto que ela tá tendo está sendo apagado por alguém que está jogando areia nos sonhos dela, ou água nos sonhos dela. Da mesma maneira que a pessoa ela cai bastante elemento terra ali, mas a terra ela é muito parada, ela precisa de movimento. Então, é muito importante que você faça um entendimento, e faça uma leitura com base nos elementos também. Aí você faz uma leitura, cai bastante fogo. Aí depois do fogo, cai terra. Aí depois da terra, cai ar. Depois do ar, cai água. Então, na leitura ali de sete lâminas que você lançou para fazer a leitura do seu paciente, caiu fogo, terra, ar e água. Entende? Fogo, terra, ar e água. Isso normalmente é o harmônico. Mas não quer dizer que tem que ser sempre assim para ser harmônico. Às vezes se cair, por exemplo, fogo, ar, que é um nutriente para o fogo, em seguida terra e em seguida água, a gente também entende o quê? Vamos lá. Início, fluidez, ímpeto, força, vontade. Depois, a gente tem ali o ar, que é o intelecto. Então ela está seguindo no caminho de ímpeto, mas ela tem inteligência nesse processo. Porque o ar, ele representa a inteligência. Depois vem ali a terra. Essa inteligência vai trazer benefícios. Dentre esses benefícios, prosperidade material. E logo em seguida vem a água. Não no sentido de dissolver, mas no sentido de que um amor, né, pelo aquele trabalho que ela está performando, trabalhando, atuando. Então, o entender sobre cada palavrinha que cada elemento representa pode te dar um entendimento sobre o agrupamento de palavras que na hora você vai bater o olho assim, você vai imaginar. Ah, mas eu quero entender uma regra. Veja, se aqui está falando que o fogo ele inicia, a água dissolve, o ar separa, a terra fixa, não necessariamente é dentro desse paradigma em sua totalidade, gente. O fogo ele é início, mas ele também é impulso. A água dissolve, mas a água também é amor. O ar separa, mas o ar também é intelecto, é mente, é espírito. E terra, além de ser fixa, é matéria. Esse entendimento é importante, porque dessa maneira você vai saber onde a energia está bloqueada. Então, o leitor experiente percebe onde a energia está bloqueada, qual elemento falta e qual ação é necessária para o equilíbrio. Então, qual foi o naipe que não caiu? Normalmente o naipe que não caiu é onde está o desequilíbrio. E é aquele equilíbrio que está faltando que você tem que falar para ela, poxa, nessa leitura aqui, nos arcanos menores, só caiu água e terra. Então quer dizer o quê? Que, poxa, a água, ela representa o quê? Amor. Amor. Semente. A terra, ela representa o quê? Prosperidade, riqueza, trabalho, empreendedorismo. Mas está faltando o quê? Está faltando fogo. Provavelmente essa pessoa ela é um pouquinho preguiçosa. Ou talvez ela só não tenha um impulso por conta de uma depressão. Ou às vezes ela só não tem um impulso, a iniciativa, porque falta entendimento e capacidade para ela. E às vezes falta também um pouquinho de compreensão sobre a questão da matéria, né? Ela tem medo de entrar naquilo ali. Então, poxa, só caiu água e terra. Entende? Então, ela tá ali e tal, ela tem amor pelos negócios, ela tem amor pelo relacionamento dela. O relacionamento dela está trazendo frutos financeiros também, porque os dois em união estão trabalhando, estão prosperando juntos, mas está faltando o ar, que é o mental, que é a inteligência. E está faltando fogo, que é aquela libido, que é aquela vontade de se entregar, de fazer, de ter de fato aquela relação, que é de fato importante. E então o fogo também mostra também o impulso, está faltando impulso. Aí às vezes você fala assim, poxa, faço exercício físico, faço uma academia. Talvez isso, né, traga energia para dentro de ti. Então, a questão da conclusão agora, a explicação das imagens. Veja, aí a gente pega imagens como essa aqui, são imagens que eu vou dar aqui como exemplo para vocês, tá bom? Os arcanos menores são a verdadeira linguagem da vida diária no tarô. Dominá-los é compreender como o espírito age na matéria. Olha, age na matéria, mas também os arcanos menores também conseguem explicar muito bem isso aqui também, tá? Os arcanos menores é mais específico para detalhe mesmo, para detalhar as coisas. E
Arcano maior é mais para trazer uma questão mais espiritual, áurica, envolvendo toda aquela questão mesmo de ancestralidade. Mas, aí obviamente que aqui, apesar disso, detalhe lá também detalha muita coisa também. Portanto, arcanos maiores detalham muito, mas arcanos menores não ficam muito atrás. Depende muito da intuição do contexto do que está acontecendo ali. Porque se você faz uma leitura de 7 cartas, de 3 cartas, e aí de repente só cai ali, né, arcano maior, como já aconteceu comigo algumas vezes, você vai ter que se virar, porque o universo eterno fez com que aquilo ali de fato acontecesse. Então você tem que ver como é que você vai fazer a partir de então. Né? Então 10 de paus. 10 bastões se cruzam de forma rígida, criando uma trama pesada e fechada, um entrelaçamento central indica excesso de força acumulada, tensão e peso estrutural, sem espaço para fluidez ou alívio visual. Aí a pessoa não entende isso aqui, desses 10 bastões, aí chega aqui, por exemplo, e olha, não, mas lá em cima fala sobre finalização transbordamento. Peraí, calma lá. Tudo bem, mas veja, esse transbordar, seguido de algumas outras lâminas, ou melhor dizendo, cartas, nem sempre vai simbolizar o excesso. Porque se cai paus e em seguida cai logo copas, ou 2 de copas, simbolizando algo que é totalmente oposto ao excesso, então, obviamente, por ser elemento água, que tem relação também no apagar do fogo, que simboliza, obviamente, que é o que representa paus, aí a gente entende, poxa, 2 para copas, que é água, e 1 para paus. Paus é fogo, 2 água, 2 águas vão ganhar. Eu posso fazer esse tipo de leitura também. Mas eu também posso entender o seguinte, olha só que interessante. Eu posso usar simplesmente a minha intuição, que facilita muito também a coisa. Mas se eu não tiver a intuição tão aguçada, esse vai ser o aparelho, esse mecanismo, no caso, de clarividência e clareaudiência. Então, pode simbolizar excesso, pode, como pode não simbolizar. Tá bom? Então, tensão, peso estrutural, sem espaço para fluidez ou alívio visual. 9 de copas. 9 cálices dourados formam uma estrutura simétrica semelhante a uma árvore. Ramos coloridos conectam as copas, sugerindo maturação, harmonia visual e equilíbrio emocional, representado pela ordem e repetição das formas. Então, obviamente que aqui simboliza, né, o controle emocional, né, a harmonia em sua totalidade no sentido do amor, né, que vem chegando ou que já chegou. 7 de ouros, né? 7 moedas surgem separadas por ramos sinuosos. O desenho cria pausas e intervalos visuais indicando crescimento gradual, tempo e organização, sem fechamento completo da forma central. Então aqui está ouros. E aqui novamente, né, eu já havia falado sobre espadas lá em cima, e aí vem aqui agora o ponto importante. 10 de espadas se cruzam agressivamente formando ângulos duros. O centro entrelaçado cria um nó visual tenso, simbolizando saturação, rigidez e colapso da estrutura geométrica. Então, normalmente, quando a gente vai chegando aqui nessas cartas, né, nessas lâminas, né, que tem essa imagem assim que não está tão harmônica, você não precisa entender o que cada símbolo desse significa. Você consegue ver que isso aqui não está harmônico. Então tem um entrelaçamento aqui. Tem espadas para baixo, certo? Olha só, olha esse aglutinado de informações. Olha, vamos comparar 9 de copas, 7 de ouros, com, por exemplo, esse entrelaçamento, esse conjunto, esse excesso que está se apresentando aqui. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar. Ora, se eu quero trabalhar com leitura áurica, com tarô, com mapa astrológico, eu tenho que entender essas coisas. Sobre que aquela informação, aquela imagem que vai se apresentar, vai dizer porque aquela imagem ali vai trazer informação para dentro do meu eu, para que eu possa, de uma maneira elucidativa, explicar para aquele cidadão, aquela alma ali, que está precisando de um apoio, de um auxílio, né? Eu vou trazer para aquela pessoa a melhor resposta possível, a melhor informação possível. E aí ela vai conseguir entender e ser norteada. Afinal de contas, a ideia do tarô é exatamente essa, é nortear.
E não adianta você dizer que essas aulas, os arcanos maiores e os menores em conjunto, não vão te auxiliar na leitura do tarô. Eu te digo e vou repetir para vocês, só com isso aqui que eu disse sobre os arcanos maiores e os menores, você já consegue, principalmente, que é o objetivo do canal, fazer com que você vá lá para frente e entenda sobre os demais livros que a gente vai fazer leitura de alta magia. Mas vai também te auxiliar a ganhar o seu dinheiro, a trabalhar de uma maneira real, original, onde você vai estar fazendo o que você entende. Lembra sempre, tarô é intuição, mas é simbolismo, números, cores, dentro de um contexto do que está sendo falado naquela consulta ali. É importante ter esse entendimento. E no mais, essa aula fica por aqui. Deixe o seu like, não esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações, acompanhar os próximos vídeos e colocar nos comentários o que é que você achou dessa aula. Eu conto muito com a sua contribuição, tá certo? Um forte abraço e que Deus te abençoe muito. Até mais.